Outro conceito importante que nós veremos agora é a ideia de produto misto, certo? O produto misto, ele é nada mais nada menos do que essa operação aqui. Faço o produto vetorial do vetor U pelo vetor V, depois o escalar com o vetor W, tá? Mas na prática, basta fazer o seguinte aqui. Então, quero calcular o produto misto de três vetores, o vetor U, o vetor V e o vetor W. Então, o produto misto, também posso escrever dessa forma aqui, ó, U, vírgula, V, vírgula, W. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o determinante também de uma matriz 3 por 3. Primeiro aqui está o vetor U, então vou colocar o vetor U aqui. Então, 3, 2 e 3. Depois veio o vetor V, então aqui 2, 0 e menos 1. E o vetor W, 0, 1 e 3. Vou calcular o determinante dessa matriz 3 por 3. De novo, vou usar a regra de Sarri, vou colocar as duas primeiras colunas aqui. Então, 2, 0 e 1. E agora eu vou fazer a multiplicação aqui. Então, vou ter 3 que multiplica 0, que multiplica 3 aqui. Então, 2 que multiplica menos 1, que multiplica 0. Tenho 3 que multiplica 2, que multiplica 1. Na diagonal principal. Na secundária, eu vou ter 3 que multiplica 0, que multiplica 0. Depois eu vou ter 3 aqui, 3 que multiplica menos 1, que multiplica 1. E por fim eu tenho aqui 2 que multiplica 2, que multiplica 3. Tá vendo aqui novamente? Sobrou aqui sobrou um elemento, aqui sobrou um elemento. Certo? Então aqui o produto misto do vetor U, vetor V e vetor W vai ser o que aqui? Então 3 vezes 0 vezes 3 vai dar 0. 2 que multiplica menos 1, que multiplica 0, também é 0. Então, 3 que multiplica 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Agora, eu venho aqui, ó, 3 vezes 0 é 0. 3 que multiplica menos 1 dá menos 3. Vem para cá, mais 3. Tenho 2 que multiplica 2. 4 vezes 3, 12. Vem para cá, menos 12. Então, produto misto do vetor U pelo vetor V pelo vetor W é um número, tá vendo aqui? Então tem que 6 mais 3 dá 9, 9 menos 12 é menos 3. Então esse menos 3 ele é o produto misto do vetor U, vetor V e vetor W, ok? Uma importante propriedade que nós temos é essa aqui, ó. Então calculo o produto misto, certo? E depois, por fim, eu calculo o módulo desse valor. Naquele caso anterior, nós tivemos como resposta menos 3, certo? Aí, como eu estou calculando o módulo, seria 3 o valor absoluto, o valor em módulo, é esse. Então, o módulo desse produto misto, ele representa quem? Representa o volume de um paralelepípedo, que é definido pelos vetores. Então, vou ter aqui um vetor U, tem um vetor V aqui e vou ter um vetor W, certo? Então, isso aqui vai representar o módulo, vai representar o quê? Representa o volume desse paralelepípedo aqui. Ó. Quando eu pego o valor em módulo. Então, lá no exercício anterior, nós tínhamos lá U, V e W, né? Deu menos 3, o produto misto dos vetores deu menos 3. Então, se eu pegar esse valor aqui em módulo, esse valor é o valor absoluto, o valor positivo aqui, vai ficar 3, certo? Então, esse 3 aqui, unidades de volume. Escrevendo. Então, 3 aqui, unidades de volume. Então, esse é o volume desse paralelepípedo que está aqui no desenho, ok? Um exemplo aqui, ó. Eu tenho a seguinte situação, eu quero determinar o volume de uma caixa de lados adjacentes. Então, tem aqui, vamos pensar aqui, eu tenho um ponto A, aqui tem um ponto B aqui, então tem um vetor AB, tem um vetor AC aqui, e vou ter um vetor AD aqui. Coloquei aqui sem escala, sem nada, tá? Só coloquei para a gente ter uma ideia
sem escala e sem estar representando realmente o vetor. Só fiz um esboço aqui para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, o que eu vou ter aqui? Tem AB, AC e AD. São os três vetores adjacentes. Aí ele me deu os pontos aqui. O ponto A é 0, 0, 0. O ponto B é 1, menos 1 e 2. O ponto C, 0, 3 e menos 1. O ponto D, 3, menos 4 e 1. Eu quero descobrir o volume dessa caixa. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir, quem são os vetores? Quem que é o vetor AB? O vetor AB ele é o ponto B menos o ponto A. Então, o vetor AB vai ser quem? Vai ser o ponto B, de coordenadas 1, menos 1 e 2, menos o ponto A. O ponto A ele é todo zero, né? Então, o vetor AB ele vai ser 1, menos 1 e 2. Então, quem vai ser o vetor AC? Da mesma ideia, né? O vetor AC ele é o ponto C menos o ponto A. Como o ponto A é o ponto nulo, 0, 0, 0, então o vetor AC ele vai ser 0, 3 e menos 1. Agora falta o vetor AD. Quem que é o vetor AD? É o ponto D menos o ponto A. Então o vetor AD ele é o ponto D. Quem que é o ponto D? 3, menos 4 e 1. Como o ponto A é 0, 0, 0, então o vetor AD fica sendo 3, menos 4 e 1. O que eu preciso fazer agora? Fazer o produto misto. Então, eu vou ter o que aqui? O vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. E eu vou calcular quem? Vou calcular um determinante, então a matriz 3 por 3 formada por esses vetores aqui. O vetor AB ele é 1, menos 1 e 2. O vetor AC ele é 0, 3 e menos 1. O vetor AD ele é 3, menos 4 e 1. Aqui eu vou colocar as duas colunas. 3 aqui, menos 4. Então, aqui o produto misto dos vetores. Aqui é menos 4, né? Então, aqui o produto misto do vetor AB, vetor AC e vetor AD. Diagonal principal, então vou ter aqui 1 que multiplica 3, que multiplica 1 aqui. Isso vai dar 3. Tem aqui menos 1 que multiplica menos 1, que multiplica 3. Isso também dá 3. Tenho 2 que multiplica 0, que multiplica menos 4. Isso dá 0. Diagonal secundária, eu tenho 2 que multiplica 3, que multiplica 3. Isso vai dar 18. Vem para cá com o sinal trocado, menos 18. Eu tenho aqui 1 que multiplica menos 1, que multiplica menos 4. Isso vai dar 4. Vem para cá com o sinal trocado, menos 4. Eu tenho menos 1 que multiplica 0, que multiplica 1. Isso também dá 0. Então, o produto misto do vetor AB, vetor AC e vetor AD, ele vai ser quanto aqui? Tem aqui 3 mais 3 dá 6. 6 menos 18 dá menos 12. Menos 12 com menos 4 dá menos 16. Então, esse é o valor do produto misto. Só que o que é que eu quero? Eu quero o valor do volume. Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar esse valor aqui agora em módulo. O valor absoluto. Então, módulo de menos 16, ele é quem? Ele é 16. Certo? Isso vai ser o quê? Unidades de volume. Certo? Na mesma ideia do exercício anterior, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Quero determinar o volume da caixa de lados, também são lados adjacentes, formados pelos vetores AB, AC e AD. O ponto A é esse aqui, 2, 1, menos 1. O ponto B é 3, 0 e 2. O ponto C é 4, menos 2 e 1. E o ponto D ele é 5, menos 3 e 0. A ideia é aquela mesma ideia também. Então, o que eu tenho aqui? Tenho o ponto A. Eu vou ter aqui um ponto B aqui. Tem um ponto C. E tem também um ponto D. Certo? Então, eu vou ter aqui o vetor AB,
vou ter o vetor AC e vou ter também o vetor AD. Então, a primeira parte eu preciso determinar quem são os vetores. Quem que é o vetor AB? O vetor AB ele é o ponto B menos o ponto A. Então, o vetor AB, ele é igual. O ponto B ele é quem? Ele é 3, 0 e 2, menos o ponto A, que é 2, 1 e menos 1. Então, o vetor AB é igual. 3 menos 2 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1, 2 menos menos 1, vai ficar 2 mais 1, que é 3. Agora vamos lá, AC. É o ponto C menos o ponto A. Então, aqui é AC. Quem que é o ponto C? O ponto C ele é 4, menos 2 e 1, menos o ponto A. Quem que é o ponto A? 2, 1 e menos 1. Então, o vetor AC ele é igual. 4 menos 2 é 2, menos 2 com menos 1, menos 3, 1 menos menos 1. Vai ficar 2 aqui, certo? Falta descobrir agora o vetor AD. Quem é o vetor AD? Ele é o ponto D menos o ponto A. Então, o vetor AD ele é igual ao ponto D, que é 5 menos 3 e 0, menos o ponto A, que é 2, 1 e menos 1. Então, o vetor AD é igual a 5 menos 2 dá 3, menos 3 com menos 1 dá menos 4, 0 menos menos 1 vai dar 1 aqui. Descobri os três vetores, então tem aqui o vetor AD, tem aqui o vetor AC e temos aqui o vetor AB, certo? Agora o que eu preciso fazer então? Fazer o produto misto, né? Então vou ter aqui o vetor AB, AC, AD. De novo a mesma ideia, calcular um determinante, então matriz 3 por 3. Então o vetor AB ele é 1, menos 1 e 3, 1 menos 1 e 3. O vetor AC ele é 2, menos 3 e 2. E o vetor AD ele é 3, menos 4 e 1. Então, vou ter aqui 1, menos 1, 2 e menos 3, 3 e menos 4. Então, o produto misto do vetor AB, AC, AD é igual a 1 que multiplica menos 1 que multiplica menos 3 que multiplica 1. Dá menos 3, menos 1 que multiplica 2 que multiplica 3. Dá menos 6. 3 que multiplica 2 que multiplica menos 4. Dá menos 24. Agora aqui eu tenho aqui menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica 3. Isso vai dar menos 27, vem para cá, mais 27. Tem aqui 1 que multiplica 2 que multiplica menos 4. Isso vai dar menos 8, vem para cá, mais 8. Tem aqui menos 1 que multiplica 2 que multiplica 1. Isso vai dar menos 2, vem para cá, mais 2. Então, o produto misto do vetor AB pelo vetor AC e vetor AD é igual a menos 3. Então, tem lá menos 3, menos 6, ou menos 24, e mais 27, mais 8, mais 2. Isso é igual a 4, certo? Agora o volume da caixa é quem? O volume desse paralelepípedo, ele vai ser quem? Vai ser módulo de 4. Nesse caso, o volume é igual a 4, né, unidades de volume, certo?
Outro exemplo aqui, nós queremos calcular o seguinte aqui, verificar se esses três vetores são vetores coplanares. O que significa um vetor ser coplanar? Um vetor é coplanar a outro vetor quando esse vetor também está no plano, certo? Então a ideia aqui fala assim, os três vetores são vetores coplanares, então todos esses vetores estão no mesmo plano. Essa é a ideia. Quando isso vai acontecer? Vamos fazer o seguinte aqui, então vamos calcular, pede para usar a ideia de produto misto. Então vou ter aqui, eu vou calcular o produto misto do vetor U pelo vetor V aqui e vetor W. De novo a mesma ideia, não vai mudar, uma matriz 3 por 3, então vou ter aqui 1 e 3, aqui eu tenho 2, menos 1 e 5, aqui eu tenho 4, menos 3 e 1. Então aqui eu vou ter 1, 2 e 4, tem 1, menos 1 e menos 3. Então, produto misto do vetor U, vetor V e vetor W. Então, aqui vou multiplicar, seguindo a mesma ideia, né? Então, 1 que multiplica menos 1, que multiplica 1, dá menos 1. 1 que multiplica 5, que multiplica 4, isso dá 20. 3 que multiplica 2, que multiplica menos 3, isso vai dar menos 18. Agora a diagonal secundária, 3 que multiplica menos 1, que multiplica 4. Isso dá menos 12, vem para cá mais 12. 1 que multiplica 5, que multiplica menos 3. Isso dá menos 15, vem para cá mais 15. 1 que multiplica 2, que multiplica 1. Isso dá 2, vem para cá menos 2. Então aqui, produto misto do vetor U, vetor V e vetor W é igual a quanto aqui? Então vou ter aqui menos 1. Tenho menos 1 mais 20, menos 18, mais 12, mais 15, menos 2. Isso deu 26, certo? E se deu 26, o que significa isso? Significa que os vetores não são vetores coplanares. Por que não são coplanares? Porque aqui deu um número diferente de zero. Esses vetores seriam coplanares se esse determinante tivesse dado zero. No caso aqui não deu zero. Mais um exemplo para calcular o volume de um paralelepípedo, certo? Usando a ideia de produto misto. Então tem os três vetores. Eu vou calcular aqui então o produto misto do vetor U, o vetor V e vetor W. Isso aqui vai ser igual a... Aqui o vetor U ele é 2, 0 e 0. O vetor V ele é 0, 3 e 0. O vetor W ele é 1, 1 e 2. De novo a mesma ideia, as duas colunas aqui. E calcular esse produto misto, esse determinante da matriz 3 por 3 aqui. Então tem aqui 2 que multiplica 3 que multiplica 2. Isso vai dar 12. Aqui tem um 0 aqui, que multiplica 0, que multiplica 1 é 0. 0 vezes 0 vezes 1 é 0. Diagonal secundária, 0 vezes 3 vezes 1, dá o 0 aqui. 2 que multiplica 0, que multiplica 1, deu 0. 0 que multiplica 0, que multiplica 2, também deu 0. Então o produto misto deu 12. E eu quero calcular quem? Volume. Né? Então o volume é igual ao módulo de 12. Então o volume é igual a 12. Esse módulo, se o número fosse negativo, ficaria positivo. Como ele já é positivo, ele sai positivo mesmo. Novamente, esses vetores não são coplanares. Por que não são coplanares? Porque o produto misto deu diferente de zero. Se tivesse dado zero, esses três vetores estariam no mesmo plano, seriam vetores coplanares.